Na vida nós temos dias bons e dias terríveis e cruéis. Quantos aqui já tiveram um dia terrível e cruel na sua vida? Como você enfrenta esses dias? Como você tem lidado com dias difíceis, terríveis e cruéis? Romanos capítulo 5 tem alguns ensinos para as nossas vidas, para atravessarmos esses dias difíceis, terríveis e cruéis. Romanos 5, do verso 1 ao verso 11. Romanos capítulo 5. Abra sua Bíblia, permaneça com ela aberta. Nos coloquemos em pé para a leitura da palavra do Senhor neste momento. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes. E não nos gloriamos na esperança da glória, e nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado é esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Senhor, abençoa a Tua palavra aos nossos corações, Senhor. Abençoa, Deus, de tal maneira que ela venha gerar em nós, ó Deus, uma fé profunda, uma fé verdadeira, uma fé, ó Deus, que nos leve a ultrapassar limites, a ultrapassar, ó Deus, os dias difíceis e cruéis que nos cercam. Que nesta hora Teu Santo Espírito se derrame sobre nossas vidas para produzir, ó Deus, o efeito da salvação, o efeito da Tua santa justificação em nossos corações. Que o Teu Santo Espírito me use, ó Deus, para falar e anunciar somente o Teu querer, a Tua vontade, aquilo, ó Deus, que venha realmente produzir efeito poderoso em nossos corações. É assim que clamo ao Senhor nesta hora, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Podemos se sentar, irmãos? Eu perdi alguns amigos que, na tenra idade da sua adolescência, ceifaram suas próprias vidas por desespero e desesperos existenciais. Eu vi já muitas mulheres chorando por amargar um divórcio, por uma traição, por um adultério.
Eu já vi muitos pais chorando a morte de filhos. Eu já vi muitos filhos chorando a morte de pais. Meu telefone já tocou várias vezes pela madrugada, pedindo que eu viesse ajudar pessoas que perderam seus entes queridos ou que sofreram algum tipo de acidente em suas histórias e precisavam de alguém para socorrer. Mas uma experiência que eu tive em São Paulo, ainda eu era muito novo, eu tinha 21 anos, e eu era seminarista nesse período e ajudava um querido pastor numa região na Zona Leste, e o telefone da igreja tocou. A igreja tinha um apartamento e eu ficava nesse apartamento. Na sexta, eu ia para lá na sexta e só voltava no domingo depois do culto. E na sexta-feira à noite o telefone da igreja tocou, eu desci, fui atender e uma mãe estava me perguntando se eu podia ajudá-la, porque o filho tinha acabado de ser assassinado na porta da casa dela. Foi um dos dias mais difíceis e cruéis que eu já enfrentei na minha vida e no meu ministério. Quando eu cheguei lá, eu vi aquele jovem havia sido confundido. Ele morreu porque confundiram ele com um outro jovem que tinha assaltado uma pessoa próximo naquela localidade. E as pessoas, por sede de fazer justiça própria, chegaram lá, aquele jovem estava voltando de um encontro com a sua namorada. Antes de entrar em casa, ele recebeu algumas rajadas de tiros. Aquela mãe desesperada, não tinha parentes por perto, porque era do Nordeste, ligou e as únicas pessoas que tinha era a igreja, e ela ligou e aquele dia eu estava na igreja, eu atendi, fui lá, chegando lá, liguei, chamei um irmão da igreja, um diácono da igreja que foi nos ajudar naquele socorro. Eu tinha pouca idade, mas aquilo ali me ajudou muito em minha vida, porque a vida, por mais que você planeje, por mais que você queira dias bons, a vida sempre te surpreende. E nunca é uma surpresa tão positiva, infelizmente. Eu gostaria de ser aquela pessoa extremamente otimista. Eu tenho um amigo meu que fala para mim que eu sou uma pessoa muito negativa. Eu aprendi a não ser negativo. Eu aprendi a ser uma pessoa realista diante da vida. Esse texto é um texto que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Roma, que está em Roma. Ele já está preso. O apóstolo Paulo ele está indo para Roma, então ele quer encontrar esses irmãos, e esses irmãos também, eles estão sendo perseguidos, eles estão sendo mortos, eles estão vendo seus parentes sendo mortos. Mas o apóstolo Paulo está escrevendo justamente para pessoas que estão enfrentando dias difíceis e cruéis. Eu quero dizer sobre isso porque este texto específico é o texto que compõe e inspirou o reformador Martinho Lutero no seu hino Castelo Forte é o Nosso Deus. E ele justamente fala que nós enfrentamos dias cruéis, dias difíceis. Talvez você já andou por várias igrejas, talvez você já escutou várias mensagens e várias pregações. E você já ouviu pregações que sempre tentam dizer do poder da fé que elimina problemas na sua vida, do poder da fé que não permite que você atravesse dias difíceis, do poder da fé que te blinda a sua família e blinda a sua história, para que você não atravesse situações ruins. E ao longo desses meus mais de 20 e poucos anos de ministério pastoral, eu tenho aprendido a lidar e aprendido a verificar que as pessoas têm uma enorme dificuldade de enfrentar dias difíceis.
Porque a vitória, eu posso ser muito franco com os irmãos não vão ligar para mim. Os irmãos não vão ligar e falar assim, não pastor, olha, terminei, conquistei, venci e tal. Não, é aquela história dos 10 leprosos do Senhor Jesus. Conhece essa história? 10 homens, Jesus está encontrando 10 homens que estão doentes. Os 10 homens estão lá. E Jesus fala, vocês vão agora para a cidade e vão se apresentar ao sacerdote. E no meio do caminho eles vão sendo curados. E apenas um volta para agradecer. Apenas um volta para virar e falar assim, obrigado, Senhor, porque o Senhor me curou. E ao longo do ministério pastoral, o que eu mais vejo é isso. E ao longo da vida, o que eu mais vejo é isso. Eu vejo que as pessoas gostam do canto da sereia. O que é o canto da sereia? O canto da sereia é criar um torpor mental, uma ideia, um enfeitiçamento, para que a pessoa se fique inebriada e comece então, eu vou buscar isso, ali tem a resposta, ali tem a solução, então ali eu vou pegar isso para mim. E a pessoa vai lá para o canto da sereia. Só que na hora que aperta as situações da vida, a pessoa fala, mas aconteceu, aqui falou que ia resolver, que não ia ter problema, que não ia ter dificuldade, e que as coisas não iam acontecer. E muitas das vezes, a pessoa se afasta completamente de Deus. Eu quero te dizer que, ao longo da minha vida, eu já passei dias muito bons. Teve uma época que eu fui para os Estados Unidos. Nossa, foi uma viagem incrível, foram dias incríveis, maravilhosos. Comi em vários restaurantes. E quando eu cheguei, na outra semana, eu estava em casa comendo miojo. E eu pensando, nossa, na semana passada eu estava num big de um restaurante, e hoje eu estou aqui comendo um miojo. E a gente não quer aceitar o dia que a gente tem que se privar um pouco de algumas coisas na vida. Na verdade, a gente cria uma doce ilusão na vida. A doce ilusão dos filmes hollywoodianos. Então eles se conheceram, casaram e aí eles foram felizes para sempre. E a gente quer sempre viver essa história dos felizes para sempre. Só que a vida não é essa. Bom seria que a vida não tivesse obstáculos, o pneu do carro não furasse, ou você acordasse atrasado e chegasse lá e a bateria do teu carro apagasse, e você não teria nem como tirar o seu carro lá de dentro do seu estacionamento, e você vai chegar atrasado, e de repente era para uma reunião tão importante que é resolver a sua vida, e você chega atrasado naquela reunião. Porque a vida é cheia dessas intempestividades. Dessas aleatoriedades. O texto fala sobre isso. Que a gente tem uma grande tendência a achar que pelo fato de nós conhecermos Jesus, conhecermos o caminho, a verdade e a vida, pronto, agora eu tenho a chave que abre tudo na minha vida. E o que ele diz aqui? Olha o que ele diz, preste muita atenção nisso. Não só isso, mas também nos gloriamos, no que, irmãos? Nas tribulações. Fala comigo, tribulações. Você se gloria na tribulação? Você fica feliz na tribulação? Na noite cruel e triste, você fica feliz assim? Não. Não adianta, a gente não fica. E olha que eu já passei tanta coisa na minha vida, e quando surge um dia difícil, cruel, uma noite escura, meu coração entra em palpitação desde lá, quando eu tinha os meus 21, quando eu tinha os meus 11, os meus 15 anos. Mas o apóstolo Paulo está dizendo para mim e para você, a fé em Cristo Jesus não elimina tribulações. Fale comigo. A fé em Cristo Jesus não elimina tribulações. Não elimina.
Não caia nesse canto da sereia. Não caia nesse feitiço que se prega por aí. Não caia nessa história, nessa mentira, nesse engodo. Não é nisso que a nossa fé precisa estar. Nós enfrentaremos dias difíceis. As tribulações podem surgir sem sabermos direito por que elas ocorreram. Aquele jovem, naquela noite, ele estava no lugar errado, na hora errada, e não estava fazendo nada de errado. Então é a história que está lá no livro de Eclesiastes, que ele viu um homem bom que chegou e ajudou a vitória da cidade, e quando tudo ficou em paz, as pessoas esqueceram daquele homem bom. E aquele menino, na igreja, ele era uma joia. Era um menino que chegava na hora, era um menino que tocava violão, era um menino que cantava, era um menino que contava piada, era um menino precioso. Estava voltando para casa e morre na porta de casa. E a mãe chega e me pergunta: pastor, por que Deus permitiu isso? Por que Deus não livrou o meu filho? Por que aconteceu isso comigo? Por que acontecem coisas ruins com pessoas boas? Por que acontecem coisas ruins em momentos em que nós estamos bem? O apóstolo Paulo também nos responde. A fé não nos livra da tribulação, mas a tribulação produz mais fé. Amém? Fala comigo. A tribulação produz mais fé. Isso é perseverança. Perseverar é que a minha fé agora será maior. A minha confiança será maior com Deus. Então é isso que ele está dizendo. Não só por isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Então a produção é aumentar a sua fé. Não deixe que nada diminua a sua fé. Amém, irmãos? Nenhum dos planos do Senhor, o nosso Deus, para a sua vida podem ser frustrados. Amém? Você confia nessa palavra? Você vive por essa palavra? É por isso que eu e você devemos viver. E nós precisamos entender. A nossa fé precisa nos fazer atravessar a tribulação. E quando atravessarmos a tribulação, a nossa fé será maior. Amém, irmãos? Quantos aqui querem uma fé maior? Ó, cuidado que você está querendo, hein? Se você quer uma fé maior, cuidado. Vão vir lutas. Amém? Agora ninguém fala amém, né? Todo mundo treme, né? Ai, meu Deus, vai vir luta, pastor. O bom é aqueles que acham assim, o pastor está amaldiçoando a igreja, o pastor não sei o quê. Não, irmão. Olha que coisa maravilhosa esse texto que ensina a mim e a você a viver. Olha que texto maravilhoso que ensina a mim e a você a atravessar a vida, a encarar a vida. Para viver, irmão, a vida é só para quem é corajoso, amém? Quantos aqui são corajosos? Eu tenho aprendido que precisa ter muita coragem nessa vida. Muita coragem. A vida não é para os fracos, a vida é para os corajosos. A vida é para aqueles que creem, e creem em Cristo Jesus, e creem e acreditam que a medida da sua fé vai crescendo cada vez mais. E cada vez que a medida da sua fé vai crescendo, você vai se transformando. E nessa transformação, você não se torna uma pessoa negativa, você não se torna uma pessoa pessimista, mas você torna uma pessoa esperançosa. Amém, irmãos? Esperança. Esperança é uma arma muito poderosa, é o fruto de uma virtude de experiência na jornada da vida. Isso é esperança. A esperança é a capacidade de saber esperar o momento certo. A esperança é saber entender que para cada estação da nossa vida,
existe uma estação melhor. Posso citar o irmão Benício? Posso citar? O irmão Benício chegou aqui 2 domingos atrás, ele chegou com 2 caixas enormes de manga. Ele falou assim: pastor, eu colhi para o senhor. Eu falei: nossa, irmão, umas mangas desse tamanho, sabe, Conrado? Aquelas mangas assim, docinha. Irmão, você quer me abençoar? Pode me abençoar, amém? Faz igual o irmão Benício, não fica com medo não, que o pastor gosta. Ixi, gosto mesmo. Aí ele falou: o senhor gostou? Gostei. Então, joguei um monte fora. Eu falei: mas por que, irmão? Não joga fora não, traz que o senhor me abençoa minha família, abençoa muitas pessoas. Porque a fé, querido irmão, aprende essa lição nessa noite. Você quer ter fé? Quantos aqui querem ter fé? Você quer ter fé? A fé é para te tornar vencedor. Mas só vence quem entra no jogo. Só vence quem entra na batalha. É possível alguém vencer e não entrar na batalha? Então você tem uma batalha aí. Quais são as suas batalhas? Batalha do seu casamento, batalha da sua vida. Tem muitos que estão enfrentando batalhas na sua própria mente, para não desistir, batalhas para não cair em pecados, batalhas para não entrar em confusões, para não entrar em situações que possam gerar ansiedades, que possam gerar descontroles, destemperos. Tem a batalha do mundo, na vida. Você tem algum vizinho que mora perto por você, que olha para você de uma maneira que você faz assim: eu não fiz nada contra ele, ou isso é só comigo? Quantos aqui tem essa experiência? O vizinho olha para você, você fala assim, ele olha para você assim: mas eu não fiz nada para ele me trata assim esquisito. Tem gente assim, que você entra no elevador, a pessoa, você fala assim: bom dia, a pessoa nem te responde. É um negócio estranho, essas coisas são batalhas. O que você faz? Irmão, aprende o segredo. Aprende o segredo da esperança. A nossa esperança, a esperança do crente, a esperança do cristão, é a esperança que está aqui na palavra de Deus. A esperança não nos decepciona. Fala comigo. A esperança não nos decepciona. As irmãs com fé. E por que a esperança não nos decepciona? E aqui vem a parte maravilhosa desse texto. Porque Deus te amou primeiro. Deus te amou maravilhosamente. Antes mesmo que você pudesse fazer e ter algum tipo de virtude ou algum pensamento virtuoso, Deus te amou primeiro. Deus derramou o seu amor em nossos corações. Olha que maravilha. A esperança que não decepciona é a esperança que confia nesse Deus maravilhoso, nesse Deus que é provedor, nesse Deus que é sustentador da tua vida. Já parou para pensar? O quanto que Deus está te sustentando? O quanto que Deus te sustentou? Não deixe que nada roube a tua esperança. Amém, querido irmão, querida irmã? Não é um diagnóstico que pode roubar a sua fé e que pode decepcionar você. Não é isso. Não é o desemprego, alguém perdeu o emprego, nem sabe por quê. Não é isso que pode minar a tua fé, que pode destruir a tua esperança. Não é isso. Não é uma mudança de governo que possa tirar a sua esperança e a sua fé. Não é isso. Não é não ter o recurso para pagar o seu cartão de crédito nessa semana. A sua fé precisa ser maior que as trivialidades da vida. E quando você olha para Deus, e você olha para todas as coisas, olha o que Ele diz aqui para mim e para você. Quando éramos fracos, hoje você é fraco ou você é forte? Quando éramos fracos, nós ficávamos sem esperança. A gente se desesperançava. A gente deixava de acreditar que a gente vai viver dias bons, dias melhores. Quando nós éramos fracos. Hoje você é o quê? É fraco ou é forte? Eu sou forte em Cristo Jesus. E você, querido irmão? Fala comigo. Eu sou forte em Cristo Jesus.
Vamos falar com fé, igreja. Eu sou forte em Cristo Jesus. Vamos falar para que todos os vizinhos nos ouçam. Eu sou forte em Cristo Jesus. E que essa seja a expressão da sua vida nessa semana. Eu sou forte em Cristo Jesus. Vamos falar de novo. Eu sou forte em Cristo Jesus. Porque não depende de mim, não depende de você. Depende de Deus, do amor dEle. Eu era fraco. Morria de medo de tudo. Conheci Cristo. Conheci Deus. Queridos, primeira reunião dessa igreja, eu tinha 26 para 27 anos. Era novo, solteiro. A minha mãe falou assim: Carlos, vem aqui orar por essa mulher. Ela falou que vai se matar. Aí eu pensei, eu estou pensando em me matar, mãe, agora só pede para mim orar por ela. Deus faz um milagre, cura aquela mulher e me cura. Amém, irmãos? Dá um glória a Deus. Eu sou igual a você. Eu sou inconstante igual você é. Quem me sustenta é Deus, não sou eu mesmo. Não são os meus méritos, não são os meus esforços. Eu entendi que eu sou fraco e Cristo que é a minha força. Amém, irmãos? Fala comigo, Cristo é a minha força. É Ele que é a nossa força, é Ele quem nos sustenta. Deus te trouxe hoje aqui para você ter esse entendimento espiritual sobre a sua vida. Quem vai te sustentar é Cristo Jesus. Quem te sustenta é Cristo Jesus. Quem estará contigo é todos os dias dessa vida é Cristo Jesus, é somente Ele. Quando nós ainda éramos pecadores, Deus nos amou. Quando éramos fracos, Deus nos amou. Quando estávamos distantes, Deus nos amou. E Ele deu prova disso, e a prova que Ele deu está ali, aquela cruz. Cristo morreu em nosso lugar, amém? Dá uma salva de palmas ao nosso Deus. Ele morreu em nosso lugar. É Ele quem morreu, é Ele quem nos sustentou, é Ele quem está nos sustentando, é Ele que nos chamou das trevas para a luz. Nós éramos então inimigos, nós éramos distantes de Deus, mas Ele continua nos chamando, amém? Foi Ele que te chamou para estar aqui nesta noite, é o Espírito Santo que te chamou para estar aqui nessa noite. Ontem nós tivemos um encontro de casal maravilhoso aqui, 22 casais presentes, uma bênção, uma bênção. Foi uma noite especial, a gente chorou aqui, todo mundo falando, né, Mariana? Todo mundo falando, todo mundo dizendo, todo mundo se abrindo. Eu falei, gente, isso aqui é o céu, isso aqui é experiência com Deus. Olha que culto maravilhoso que nós estamos aqui nessa noite. Você olhou para o irmão que está do teu lado, às vezes você não está sabendo, mas o irmão que está do teu lado, às vezes está enfrentando uma luta que você não sabe o tamanho que é essa luta. Que você não imagina o que ele está atravessando na vida dele, mas o Deus que está agindo aqui sabe, conhece, e trouxe ele, assim como trouxe você, para dar essa força, essa graça, esse poder, para que todos nós possamos sair daqui reconciliados com o Pai Celeste, com o Deus Todo-Poderoso, e sairmos daqui revestidos da paz de Deus, amém, irmãos? Só esse lugar que pode te dar essa paz. A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, é ela que pode te dar essa paz. Aquela noite terrível, lá em São Paulo, eu pensei o que eu vou falar para essa mãe, o que eu vou dizer para ela. Eu não tenho nada para dizer, eu não sei o que dizer, eu não sei o que falar. Que dia terrível, que noite horrível, que experiência amarga. Que dia cruel. Ela olhou, quando me avistou, eu cheguei, a única coisa que eu pude fazer é chorar com ela, cobrir o corpo daquele menino, esperar os policiais chegarem, 4 horas depois, ligar para o pai daquele menino,
entrar naquele carro horrível e junto com a polícia, junto com aquela mãe, fazer o boletim de ocorrência, ir para o IML de São Paulo. Não sei se você sabe como é ir no IML de São Paulo. Mas se você quer ter um pouquinho de entendimento do que é o inferno, é ir lá naquele lugar. Aí você vê um monte de gente chorando, um monte de gente gritando. Aí você vê um monte de gente desesperada, sem Deus. Eu não me lembro o que eu falei para aquela mãe. Até hoje eu penso, eu precisava ter guardado aquilo que eu falei. Porque no final do dia a gente estava enterrando aquele jovem. E aquela mãe virou e falou para mim assim: obrigado. O pastor da igreja que eu servia, ele não pôde fazer aquele culto fúnebre, mas eu pude fazê-lo. E eu falei da vida do Miguel. Eu falei o anjo que Deus deu para nós. Aí eu falei aquele dia, que um dia o Miguel, ele estava lá na igreja, ele cantou um louvor, e ele falou assim, que a vida dele era de Jesus. Eu acho que foi isso que trouxe todo o alívio para aquela mãe. Porque nessa vida, a gente fica correndo atrás da prata, do ouro, do sucesso, da fama, da alegria. Mas nada disso vai importar. Porque nessa vida o que realmente vai importar é você entender dessa cruz. Cristo morreu em nosso lugar quando ainda éramos pecadores. E Cristo, ao morrer naquela cruz, Deus olhou para o céu, do céu olhou para nós e disse: Ele morreu por você. Ele morreu para dizer quão grande é o meu amor pela sua vida. Tenha paz. Tenha paz. Não a paz do mundo. Creia pela fé. Tenha fé. Porque nos dias difíceis das tuas tribulações, nos dias difíceis em que as tuas lágrimas descerem pelo teu rosto, eu estarei te amando, eu estarei contigo, porque eu não te reconciliei para qualquer coisa. Não fique decepcionado, continue tendo esperança, continue tendo perseverança, continue crendo, porque aqueles que creem no meu Filho jamais se decepcionarão. Então nessa noite, que em nome de Jesus, você possa falar, como o Miguel falou anos atrás: a minha vida é de Jesus Cristo. Feche os teus olhos, faz essa oração nessa hora, em nome de Jesus. É só Ele que vai te dar força, é só Ele que vai te dar paz, é Ele que vai te ajudar a atravessar os dias difíceis, é Ele que estará contigo todos os dias, por onde tu fores. É Ele que te sustentará, é Ele que te ajudará, é nele que você pode ter a verdadeira esperança, é nele que você pode ter certeza que Ele não te decepcionará.
Deixe para trás tudo que te frustrou, tudo que você passou. Deus não jogou fora as tuas lágrimas. Ele está enxugando cada uma delas. Ele está te fortalecendo. E que a sua oração nessa noite seja: eu confio em Ti, Jesus Cristo. Se você fez essa oração nessa noite, levanta sua mão, quero orar por você. Eu sei, Deus, que nessa noite o Senhor está derramando, ó Pai, dessa Tua graça que cura, que salva, que liberta, que transforma. E que nessa noite, ó Deus, cada coração venha a ser fortalecido pelo poder que há no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Renova a fé, ó Deus. Renova, ó Deus, a esperança. Enche, ó Deus, cada coração deste Teu poder, ó Deus, que cura, que transforma e que nos faz olhar para amanhã e saber que o Senhor estará conosco e que o Senhor continuará sendo o nosso bom pastor e que nada irá nos faltar. E ainda que venhamos a andar pelo um vale da sombra da morte, o Senhor estará conosco, a Tua vara e o Teu cajado estará nos conduzindo, e certamente, ó Deus, um dia estaremos na Tua santa presença, e desfrutaremos, ó Deus, desse jantar maravilhoso, desta festa do céu, que hoje eu sei que acontece festa, que hoje eu sei porque o Senhor está derramando a Tua graça em corações, hoje o Senhor está restaurando almas, transformando vidas nesse lugar. Hoje eu sei, ó Deus, que pessoas estão sendo tocadas pelo Senhor, pelo poder que há nesse Teu Santo Espírito, no poder que há no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Eu sei, ó Deus, que hoje o Senhor está fazendo novas todas as coisas em corações, e que, ó Deus, nós hoje sabemos que o Senhor está nos fortalecendo, o Senhor está nos enchendo do Teu poder, da Tua graça e de fé, ó Deus. Sustenta, abençoa, cura, liberta, em nome de Jesus. Amém e amém. Fique em pé comigo na santa presença do Senhor. Se você puder ainda ficar de olhos fechados, derramando a tua vida na presença do Senhor. Deus está aqui, querido irmão. Deus está aqui, irmã. Ele sabe de tudo que está no teu coração. Que Ele fará com que você saia melhor, mais forte das tuas tribulações. Deixa o Espírito Santo de Deus te curar nessa noite. Deixa o Espírito Santo de Deus te fortalecer nessa noite. Deixa o Santo Deus Todo-Poderoso agir sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. E que o Senhor, ó Deus, continue derramando sobre cada vida deste teu poder maravilhoso, dessa tua graça maravilhosa. Assim que eu rogo ao Senhor, ó Pai, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, nos livre de todo mal, e que o Senhor nos dê uma semana de vitória, cheia de experiências contigo, de experiências com o Senhor. Assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém.